Olá, Flávia, olá a todos. E hoje eu tenho uma dica aí para você que é fumante. Você que é fumante aí, está pensando em largar, né, ou fuma há muito tempo. Você já pensou nos riscos, né, que o cigarro traz realmente para a sua vida? Hoje eu estou aqui no consultório do Dr. Alexandre Lafranc, ele é cirurgião vascular, né, e vai explicar para a gente um pouco sobre quais são esses riscos. Quais são as principais doenças, doutor, que realmente dobram as chances, que realmente aumentam as chances aí de ter um problema de saúde? Bom, as principais doenças, tirando o câncer, né, vamos falar mais na nossa área das doenças cardiovasculares. Em primeiro lugar é o infarto. A pessoa que fuma, ela tem 5 vezes mais chance de ter um infarto do que quem não fuma. Em segundo lugar, as doenças de falta de circulação, que o pessoal fala, má circulação, tromboses, isquemias, né, ela aumenta em 3 vezes o risco de ter esse tipo de complicação. E os AVCs, que seria uma falta de oxigenação no cérebro, né, e que aumenta em 2 vezes o risco de a pessoa sofrer um AVC só pelo fato de ser fumante. A gente estava conversando aqui antes da matéria, né, sobre esses facilitadores, né? Você disse que aqui no Brasil, né, o fumo é muito acessível, o cigarro é muito barato, né? Essa questão do fumo também está ligada à questão de nível escolar. Então, no Brasil, nós temos altos índices, né, doutor, de fumantes. Sim, o Brasil acredita-se que seja o 5º ou 6º lugar no mundo com o preço do cigarro mais barato. Apesar de quem fuma achar que o cigarro é caro no Brasil, na maioria dos países mais desenvolvidos o cigarro é muito caro. Isso dificulta um pouco o acesso, principalmente porque vários estudos, né, mostram que as pessoas com um nível de escolaridade um pouco menor têm mais risco de ser fumante, né? Também, um dado muito importante que a gente tem que dizer, que todas essas doenças trazem prejuízos também ao nosso sistema de saúde. O Brasil gasta hoje, só com doenças relacionadas ao cigarro, perto de 385 milhões de reais por ano. Doutor, e na sua área, né, quais são os problemas mais comuns assim que você vê e complicações comuns por causa do fumo? O que você vê aqui no dia a dia? Bom, na minha área, o mais comum são os pacientes que sofrem problema de circulação, como isquemia nos membros inferiores, são os pacientes que têm tromboses, são os pacientes que usam anticoncepcional e fumam e aumentam também o risco de tromboses venosas, são os pacientes com AVC ou com sintomas de isquemia cerebral pelo fechamento das artérias que irrigam o cérebro, que também o cigarro é um fator muito importante. Os pacientes com aneurismas de aorta, é uma dilatação da circulação abdominal, que é uma parte da circulação muito importante, e o cigarro tem sido hoje cada vez mais colocado como um dos principais fatores no desenvolvimento, além do fator hereditário. Uma pessoa que parar de fumar hoje, qual o benefício que ela vai colher aí ao longo de um ano, ao longo, né, de 10 anos? O que acontece no corpo, aí no organismo, quando a pessoa toma essa decisão? Bom, o ato de parar de fumar, quando a pessoa assume a necessidade de parar de fumar, já produz quase que instantaneamente benefícios. Tem artigos que falam que após 3 a 4 horas que a pessoa parou de fumar, a frequência do coração já começa a voltar ao normal, os níveis de pressão já começam a reduzir. Após alguns dias, a pessoa já começa a melhorar o seu paladar, o seu olfato, começa a se alimentar melhor. Depois de algumas semanas, a pessoa já começa a respirar melhor, a sentir menos cansaço ao respirar, ao sentir menos cansaço ao executar algumas tarefas. Depois de um ano, a pessoa diminui pela metade o risco de ter um infarto. E depois de 5 a 10 anos, a pessoa passa a ter o risco igual a quem nunca fumou. Então, quando o paciente vem no consultório e a gente pergunta quanto tempo a pessoa parou de fumar, quando a pessoa fala que parou de fumar há mais de 5 anos, a gente fica contente, porque a partir desse tempo começa a se notar efeitos muito benéficos na parte dos pulmões, na parte do coração e na parte da circulação.